E aí, bora conversar sobre a nossa Constituição, mas de um jeito diferente. A gente não vai tratar ela como um livro de regras parado no tempo, mas sim como algo vivo, que respira e que se transforma junto com o Brasil. Para entender a força que esse documento tem, a gente precisa mergulhar na sua história. Vamos lá? Olha, essas palavras logo no comecinho, elas não estão ali por acaso não. Elas marcam o fim de um período bem sombrio e o recomeço da democracia no Brasil. É o nosso ponto de partida para entender de onde veio a Constituição, como ela funciona no dia a dia e, o mais interessante, como ela consegue evoluir. E para a gente entender como chegamos aqui, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. A primeira parte da nossa conversa hoje é justamente sobre essa jornada, essa estrada longa que o Brasil percorreu até finalmente ter a Constituição de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Essa linha do tempo, na verdade, conta uma história de disputa. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, você vê as constituições outorgadas, ou seja, impostas de cima para baixo. Do outro, as promulgadas, que nasceram da vontade popular, do debate. Cada data dessas foi um capítulo importante, mas 1988, essa data foi a grande virada. Foi a vitória da democracia. Isso tudo levanta uma pergunta que é fundamental, né? O que, afinal de contas, dá a um grupo de pessoas o poder de simplesmente rasgar as regras antigas e criar uma Constituição novinha em folha? De onde é que vem essa autoridade para começar o jogo do zero? A resposta para essa pergunta está nesse conceito aqui, poder constituinte. Pensa nele como a força máxima, a fonte de onde nasce toda a lei. É o poder de dar o pontapé inicial, de criar a lei mais importante de todas. E o interessante é que ele aparece de duas maneiras bem diferentes. E entender essa diferença é crucial. De um lado, a gente tem o poder originário. Ele é total, ilimitado. É a força que cria uma nova Constituição, como aconteceu em 88. Ele não segue regra nenhuma, ele cria as regras. Do outro lado, tem o poder derivado. Esse sim, joga conforme o manual. Ele existe para modificar a Constituição que já está valendo, através das emendas, mas sempre respeitando os limites que a própria Constituição impôs. Um cria o jogo, o outro joga o jogo. Simples assim. Beleza, mas uma Constituição não pode ser só um retrato do momento em que foi criada. Se ela não se adaptar, ela perde a relevância. E a nossa Constituição tem mecanismos para evoluir junto com a sociedade. Basicamente, são dois jeitos. Um que é bem claro e oficial, e outro que é muito mais sutil e, sinceramente, fascinante. E é aqui que a gente vê como o sistema é flexível. A reforma constitucional é o caminho mais óbvio. O Congresso se reúne, vota e, pum, muda o texto da lei. Todo mundo vê. Agora, a mutação constitucional. Essa é outra história. O texto original fica lá, intacto, sem mudar uma vírgula. O que muda é a interpretação. É o jeito que a gente lê aquelas mesmas palavras para resolver problemas que nem existiam quando elas foram escritas. Para ficar mais claro, pensa num mapa bem antigo da sua cidade. As ruas desenhadas continuam lá com os mesmos nomes. Só que com o tempo, surgiram novos prédios, novos parques, novos lugares importantes. O desenho do mapa não mudou, mas o que aqueles caminhos significam, o que eles conectam, isso mudou completamente. É exatamente isso que a mutação constitucional faz com a lei. Mas calma lá, essa capacidade de mudar não é um cheque em branco. A Constituição de 88 tem um sistema de segurança. O coração dela é protegido pelas chamadas cláusulas pétreas. São cláusulas de pedra, que não podem ser quebradas. Elas garantem que a essência do Brasil, como um país democrático, com separação de poderes e com direitos fundamentais, nunca seja destruída. São os pilares que sustentam tudo. Tá, então a gente já entendeu que a Constituição é um documento vivo, complexo, que muda de significado. Mas aí surge outra questão. Como a gente garante que todo mundo, juízes, advogados, cidadãos, leia esse documento do mesmo jeito? Quais são, digamos, as regras para interpretar a linguagem da Constituição? A primeira e mais importante regra é a seguinte: não dá para ler a Constituição em pedaços. Ninguém pode pegar um artigo que gosta e ignorar o resto. Ela é um sistema completo, um quebra-cabeça onde cada peça tem que se encaixar com as outras para fazer sentido. E para guiar essa leitura existem alguns princípios. Uns servem para garantir harmonia, como o da unidade e o do efeito integrador, que buscam sempre uma interpretação que una o país. Outros servem para garantir que a Constituição não seja só um texto bonito no papel, como o da máxima efetividade e o da força normativa, que exigem que a lei tenha um efeito real na vida das pessoas.
todos eles juntos mantêm o espírito de 88 vivo e atuante. Então vamos juntar tudo? A gente viu uma Constituição que nasceu de um processo democrático, que tem um poder gigantesco na sua criação e limites bem claros para ser modificada. Uma lei que se transforma com o tempo, mas que ao mesmo tempo protege o seu núcleo com toda a força. Tudo isso só confirma aquela nossa ideia do começo. Ela é, sem dúvida, um documento vivo. E para a gente fechar, fica uma provocação. A nossa Constituição é um mapa ou é uma bússola? Pensa bem, um mapa te dá um caminho pronto, fixo, que uma hora ou outra fica desatualizado. Já uma bússola, ela não te dá o caminho, mas te dá a direção, o norte, e te ajuda a navegar por lugares novos que nem existiam antes. Talvez essa seja a maior força da nossa Constituição, ser a bússola que guia o Brasil por qualquer desafio que apareça.